Já estamos ao vivo. O assunto é polêmico? O problema é de saúde, político ou econômico? Então prepare-se, vai começar Cidade em Pauta. Participe mandando sua pergunta pelo WhatsApp da Aliança 669-9640-9909. Cidade em Pauta, agora. Que maravilha, que bom, né? 8h32 por aqui. Bom dia para você, obrigado pela sintonia. Deixa eu só abrir o WhatsApp rapidão aqui, Roseli, enquanto isso. Bom dia para Claudirene Carlesso na sintonia e também Aldaíra por aqui já mandando bom dia. O pessoal tá chegando já na live para acompanhar aqui a entrevista do dia, o Cidade em Pauta. Grande abraço a você e para você também que ligou o rádio agora para acompanhar justamente aí a nossa entrevista aqui no Cidade em Pauta. Para apresentar a nossa convidada do dia, a doutora Leia Torres, que está aqui conosco já, né? Como sempre, já faz parte aqui do programa. A nossa colega de trabalho, Roseli Pereira. Roseli, novamente bem-vinda e apresente aí a nossa convidada. E também já direciona aí os assuntos. Eu sei que hoje, retornando aos trabalhos também, a educação em todo o estado de Mato Grosso, e aqui em Colírio também não é diferente. Roseli, bom dia novamente. Bom dia, Claudemir. Bom dia, ouvintes do Cidade em Pauta. Estação Livre hoje está, assim, bastante informativo e informações importantes, né? Já recebemos pela manhã a coordenadora de vacinas, Gisele Cristina, e agora temos a alegria de receber aqui no estúdio da 99 a secretária de Educação, Leia da Silva Gomes Torres. Ela que é graduada em Letras, pós-graduada em Literatura Brasileira, mestre em Estudos Literários, doutora em Estudos Literários, concursada na área de Letras pelo Estado de Mato Grosso. E um currículo bastante extenso, eu vou deixar ela se apresentar e falar mais, né, da sua trajetória. E ela veio falar também sobre o retorno às aulas no sistema híbrido de ensino. Professora, secretária, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo espaço, porque a gente está aqui para conversar com a comunidade. Eu quero registrar que esse espaço já foi aberto anteriormente, né? Mas nós estávamos ainda tentando retomar as aulas e eu disse a Roseli, olha, não é momento ainda, eu acho que a gente precisa ter respostas para dar à comunidade, retomar as aulas para a gente poder fazer esse bate-papo. Mas quero agradecer imensamente ao grupo pela oportunidade e a vocês e pelo carinho com a gente nesse momento. Secretária, seja bem-vinda, sinta-se à vontade. Fala um pouquinho também, a senhora que já foi moradora de Colíder antes, tem uma trajetória extensa, né, um currículo extenso na educação. Fala um pouquinho da sua formação, da escolha, né, da profissão, enfim. Então, eu falo que no Mato Grosso, quando a gente estava cursando o ensino médio, as pessoas já nos habilitavam a ser professora. Isso na década de 90, né? Então, a formação no Mato Grosso ainda do profissional da educação era de extrema carência. E a Unemat veio preencher essa lacuna num projeto muito bonito, que foi quando surgiu a Universidade Estadual de Mato Grosso. E eu comecei a minha carreira como professora aos 15 para os 16 anos, né? Foi o meu segundo emprego. E me apaixonei pela educação. E a partir daí não parei mais. Fiquei um ano fora da educação. Já estava na universidade, minha universidade foi a Unemat, eu sou filha da Unemat, né? A Unemat me criou profissionalmente. Então, eu fiz a graduação em Letras no campus de Pontes e Lacerda, eu fui da primeira turma de Letras daquela cidade e fiz depois, orientada pela professora Vera Maqueia, que é um dos ícones da Unemat hoje, né? A professora Vera tem uma trajetória linda também dentro da instituição. E eu fui para a pós-graduação que a professora Vera fez, e era o percurso, né, dos próprios professores da Unemat. Então, eu fiz a especialização ali. Depois disso, eu me casei e vim para o norte do estado, para Colíder, em 2000. Ficamos aqui um ano e meio. Como o Edmota participava de um grupo de comunicação nesse período, ele foi transferido para Terra Nova. Depois fomos a Guarantã. Aí ele saiu desse grupo, foi para um outro grupo de comunicação. Nós fomos a Juara e Juína. E depois Deus nos presenteou com a nossa TV em Nova Mutum.
E ele sempre dizia assim, quando você saiu de Pontes Lacerda, você tinha uma proposta de mestrado, eu tinha uma proposta pela Unicamp e pela USP e pela PUC Minas, onde eu fiz a minha especialização. E ele dizia sempre, você vai retomar, como se a mudança para cá tivesse me tirado, né, nesse momento, a pós-graduação. E em Nova Mutum surgiu, eu já sabia do curso, em Tangará da Serra, mestrado e doutorado. Maravilha. Nesse momento eu engravidei. Aí, que era um sonho, a maternidade, já aos 35 anos, eu tive uma certa dificuldade para engravidar, fiz tratamento. Aí eu fui curtir a maternidade, o meu filho até os 4 anos, e depois fui para o mestrado e para o doutorado, que eu concluí o doutorado em março de 2000, antes da pandemia, né? Graças a Deus o fechamento foi dia 18 de março e no dia 10 eu fiz a defesa da tese. Bela trajetória, né? Que trajetória bonita, muitos anos já no ensino, né, secretária? Secretária, vamos falar um pouquinho agora do retorno às aulas, né? 2 anos aí complicado, 2020, 2021, com a pandemia, né? Volta, não volta, essa polêmica que se perdurou por tanto tempo, e agora o retorno às aulas do ensino de forma híbrida, né? Isso. No começo do ano, nós organizamos a equipe e começamos a trabalhar um retorno seguro. Por 3 vezes, nós preparamos um retorno. E nós tínhamos sempre os índices crescendo e nós buscamos sempre orientação científica e de profissionais da saúde. Ontem nós estávamos numa reunião, ainda brinquei, né? O Franciano, na hora que eu falava em voltar, ele botava a mão na cabeça, falava assim, ainda não é hora. E eu o escutava mesmo assim, né? Precisando voltar, porque a gente tem o olhar pedagógico. E nós tivemos uma orientação maravilhosa da Secretaria de Saúde aqui. Sempre tivemos respostas. Do Franciano, da Gisele. E os pais nos cobravam o retorno, e nós, não, ainda não é possível o retorno. O secretário de Saúde foi muito coerente, muito ágil na vacinação dos profissionais. Os nossos profissionais hoje estão vacinados com a 2ª dose, já com a D2. E aí chegamos a esse momento maravilhoso do retorno com segurança, né? Hoje nós estamos chegando a 30 mil pessoas vacinadas em Colíder. Olha que bênção isso, né? E aí, sabendo que terminou os 18 anos, acima de 18 anos, vai começar a vacina dos 11 ou 12 anos aos 18. E a Gisele, que é muito estudiosa, muito cuidadosa, ela já nos falou que já existe o estudo da vacina de 3, 4 anos acima e que a Coronavac já entrou com pedido na Anvisa para autorização dessa vacina. Então, assim, a situação da vacina no país, ela foi muito politizada, mas nós estamos avançando, né? E nós vamos avançar cada hora mais, e hoje a gente pode garantir para os pais, é seguro mandar os seus filhos para a escola. Que bom, né? E essa tranquilidade, né, para os pais é importante, né, professora? Super importante. E até para isso houve um treinamento, uma capacitação com esses profissionais da educação, né, secretária? Eu gostaria que a senhora falasse como foi esse treinamento, essa capacitação, o que foi visto, né, nesses dias que antecederam aí essa volta às aulas. Nós, desde o início, diretores e coordenadores estiveram na escola trabalhando, né, como os profissionais dentro da Secretaria de Educação. Então, nós vemos nessa orientação do como iríamos fazer esse retorno, os diretores e coordenadores colocando as suas dificuldades, né, e buscando o aporte da Secretaria nas EPIs, para os funcionários, o como seria essa retomada. Então, assim, é um trabalho que não foi feito por 2, por uma equipe da secretaria. Ela engloba tantas pessoas que eu quero aqui agradecer e dar esse mérito a esses profissionais, aos diretores da escola, aos coordenadores pedagógicos, aos profissionais que estiveram lá trabalhando, né? E quando o Estado decretou
o trabalho da educação como serviço essencial, todos os profissionais voltaram para a escola. Mesmo sem a vacina, estiveram lá. E já começaram esse preparo do retorno. Então, preparamos os EPIs, preparamos parte tecnológica, a questão da internet, computadores. Nós adquirimos 77 computadores para a gestão das escolas. Adquirimos 15 notebooks para a gestão. Estamos em processo de recebimento de 120 notebooks para atender o pedagógico, para o professor levar para a sala de aula, né? Então, assim, todo esse aparato foi construído nesses 8 meses de gestão. Fizemos um preparo e uma manutenção do transporte escolar nos ônibus. Os ônibus ficaram parados mais de um ano. Aí vocês imaginem, e aí os homens com muito mais propriedade, o que são esses veículos parados. Baterias condenadas, que tiveram que ser trocadas. Nós tivemos tanques de combustível que o óleo secou. E aí nós tivemos uma experiência ruim de usar um ônibus e aí entupir pistão, não sei o que, ter que trocar. Então deu um gasto, né? E aí a partir daí o que nós vamos fazer para melhorar esse transporte escolar? Porque os nossos ônibus, eles não possuem o ar-condicionado. Então nós tínhamos cortinas, mas não pode ter cortina por causa do vírus. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar insufilme nesses ônibus, para dar mais qualidade para esse aluno. Vamos conversar com os motoristas, porque a gente vai ter que fazer um cuidado maior, o distanciamento. Vamos demarcar os bancos, vamos colocar orientativo, cartazes nos ônibus, vamos colocar o álcool em gel e vamos colocar o termômetro para aferir a temperatura dos alunos. Tá, na teoria tudo muito bem, né? Chega na prática, o termômetro dentro do ônibus, ele aquece. Ele não consegue aferir a temperatura dos alunos. Aí os motoristas, né, naquele senso de responsabilidade, e agora, secretário, o que nós vamos fazer? Ligou para o Marcelo. Bom, foi assim, esses alunos, agora nós contamos com os pais para não mandar os seus filhos para a escola se eles não estiverem bem, se tiver uma febre. Porque não tem gripinha, né? As crianças, elas são assintomáticas. Então, uma gripinha, uma dor de garganta, pode ser o vírus, pode ser a doença, porque o meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, e nós fizemos exame nele, eu até falei sobre isso esses dias, e ele deu que ele já foi contaminado e que ele tem o anticorpos. E nós não sabemos em que momento isso aconteceu. Então, as crianças, se ela está gripada, ela não pode ir para a escola. Aí nós não vamos conseguir aferir, nem todos, né? Porque em algum momento esse termômetro, já demos um reserva para motorista, substituímos, mas certo. Não é. É o aquecimento, né? Do embarque. A criança, ela embarcou, ela esperou um pouquinho, ela tomou um sol até chegar ao ponto de ônibus da zona rural. Então, a temperatura está elevada do corpo. Exatamente. Então, essa medição, ela ficou comprometida. Então, nós vamos ter a medição na hora que ele chegar na escola. Porque essa medição, ela ficou comprometida. Com certeza. Algumas crianças da zona rural, eles caminham um trecho no corredor do sítio, né? Exato. Até chegar ao ponto onde o ônibus vai pegar os alunos. Então, esse aquecimento natural, né, isso, secretária? Isso. Então, assim, mas nós estamos com todos os cuidados, com todos os EPIs e cuidando dessa criançada e dando essa segurança do retorno para elas e para os pais. Que maravilha, né? E além disso, também teve um treinamento com psicólogos, para os professores também, como receber, como se sentir acolhido também, porque todo mundo passa por um problema psicológico, medo da pandemia, enfim, retornar às atividades depois de mais de um ano, né? Quase um ano e meio, realmente causa todo um transtorno e as pessoas precisam desse cuidado também da mente, né, do psicológico, e houve esse treinamento também para os profissionais, né? Sim, o Estado retomou as suas atividades a partir do dia 4 de agosto, 3, 4 de agosto. E nós falamos assim, não, nós vamos retornar no dia 16, porque nesse período os nossos profissionais era a data de segunda dose. E como havia a reação, nós falamos assim, nós não queremos expor esse professor de ter que estar na escola com a reação da vacina.
né? Então, nós postergamos mais 15 dias. E nesse momento, assim, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos fazer o acolhimento do profissional. Porque cada um viveu uma experiência muito diferenciada nesse período de pandemia. Houveram perdas, né, imensuráveis, que são as perdas das vidas. Então, teve criança que perdeu o pai, perdeu a mãe, teve professor que perdeu os pais, perdeu o marido, perdeu o filho, né? Então, há um luto, há uma dor para ser vivida. E precisa ser vivida para que depois nós possamos viver bem, né? A psicologia diz isso, né? Então, nós precisamos viver o luto. E aí nós propiciamos um momento com a psicóloga para que as pessoas entendam isso e que se permitam, né? Se permita chorar, se permita viver isso, se permita estar triste e se permita. Teve um momento que eu fui fazer uma reunião com a escola Ivanira e eu já estava há mais de 6 meses sem ver os meus pais, certo, por causa da pandemia. E eu me emocionei. Aí eu ainda brinquei com a equipe oficial, vão falar que a secretária é chorona, mas assim, cada um viveu a sua dificuldade. Claro, claro. O distanciamento da família, não foi fácil viver isso. Sim. E aí teve pessoas que viveram isso de forma mais intensa, que foi a perda de um ente querido. E nós fizemos esse momento com um psicólogo de acolhimento. Depois nós fizemos um segundo momento com um profissional trabalhando sobre o ensino híbrido. Porque eu digo assim, o professor nesse momento, nesse 1 ano e meio, ele teve que abrir a porta da sua casa para a comunidade, porque teve professores que atendeu o pai em casa, atendeu o aluno em casa. Teve que abrir suas redes sociais, o seu número de telefone com WhatsApp, né? Então, o professor, e teve que criar uma nova rotina de trabalho. Porque, gente, não foi fácil você estar dentro de casa e você ter que administrar que tinha alguém que estava limpando a casa, que tinha uma panela, e eu cheguei assim a queimar umas 2 panelas dentro de casa, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, né? E ele não estava aqui ainda. E assim, de ter que jogar a panela fora. Então, são coisas que parecem bobagem. Aí, alguém que chamou, o cachorro que latiu, e tudo isso, sabe? Você tem que contornar, você tem as crianças do outro lado, fala assim, o cachorro da professora está latindo, vocês estão ouvindo, né? Então, assim, não foi fácil essa nova rotina. E durante um determinado momento, que nos pegou, impactou todo mundo, o professor teve que se virar sozinho. Eu falo que a gente fez uma outra faculdade nesse período. Certeza. Ou, no mínimo, uma especialização nesse 1 ano e meio. Tiveram que se reinventar, a gente sempre usa essa palavra, né, secretária? Porque antes estava lá com o livro, sala de aula, biblioteca, o professor à disposição, ensinando, tirando dúvidas para 30, 35 alunos numa sala. Agora não, individualmente, cada aluno tinha sua dúvida e recorria lá no privado. Professor, me ajuda nisso. E como a senhora falou, ele está em casa, é o filho que chama, é o cachorro que late, é o sistema que às vezes não ajuda, a internet que falha, enfim, né? Dobrou o trabalho, né? Dobrou o trabalho, e aí, assim, é uma falsa impressão de que o professor não fez nada, né? Porque... É uma injusta análise, né? De que o professor não quer trabalhar, não quer voltar para a sala de aula, tá em casa, né? não quer trabalhar. Infelizmente, ouvir isso é muito triste. E assim, dói muito pro profissional, sabe? Claro. Com certeza. Porque assim, a gente não conseguiu realizar todo o nosso trabalho, mas nós nos desdobramos. E agora, nessa retomada, para os professores o desafio é maior ainda. Porque nós tivemos alunos que não acompanharam. Nós tivemos pais que não matricularam os filhos na educação infantil porque não tem a responsabilidade da atividade em casa, infelizmente. E aí, nós programamos todas as matrículas do ano e faltava aluno. Nós abrimos salas excepcionalmente, fora de portaria, com número de aluno reduzido. Teve escola que nessa primeira semana, já fez 20 matrículas. Então, assim, tinha muito aluno fora de sala de aula, sem nem a matrícula, né? Então, essa organização, os pais precisavam ter entendido que era primordial. Esse filho está matriculado desde o início do ano, né? Então, houve agora um tumulto nesse sentido. Mas nós estamos atendendo, estamos contornando, vamos chegar lá, com tranquilidade. Voltando, então, nós tivemos esse aporte do ensino híbrido. Aí,
na semana subsequente, que é essa que nós estamos, nós trouxemos uma profissional do Ceará, que nós tivemos lá, a convite de uma editora, para tratar sobre a alfabetização. Bom, o Ceará tem um IDEB Sobral de 9,1, tem um outro município que está com 9,6, eu não me lembro, porque o Sobral é onde começou esse projeto de alfabetização diferenciada, então ele é referência. Ele começa com os políticos ousados que tem lá, que é o Ciro Gomes e o irmão, né? Então eles implantaram a princípio esse projeto e que deu muito certo. E é um resultado extraordinário. Eu falei assim, bom, eu acredito, né? Porque eu tenho fé, essa convicção, que Deus tem encaminhado a educação, né? E Deus tem nos dado sabedoria e discernimento para todo esse encaminhamento. Então, assim, as coisas têm se encadeado de uma forma que eu falo a Deus assim, Senhor, são tantas vidas, né, nesse momento de pandemia, que estão sob a minha responsabilidade. Então, eu não posso errar, né? Eu não posso errar. E eu peço sempre o direcionamento de Deus. E vem esse curso, né, no feriado de julho, do padroeiro, me liga uma pessoa nos convidando. Eu falei assim, vamos lá ver como que é isso. Isso aqui vai casar certinho com o que a gente precisa, que é essa retomada das aulas. E aí, nós estivemos lá, e eu falei assim, agora eu não tenho aporte financeiro para levar essa profissional a Colíder. E a adjunta, a Luciene Muriez, falou assim, Leia, você precisa. Eu falei assim, eu sei que eu preciso, mas eu preciso ter perna financeira para fazer isso. Aí vem a professora e a editora e diz assim, nós estaremos em Nova Mutum, estaremos em Sorriso, em Cláudia, e eu vou abrir a agenda para você de 2 dias sem custo. Olha aí. Você terá o custo. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a recepção que vocês fizeram aqui para mim, pelo menos a alimentação, né? A gente vai atender vocês e tal. E elas vieram, uma grata satisfação recebê-las. E o trabalho foi maravilhoso. Então, nesse momento, o que nós propiciamos aos profissionais da educação? O entender a educação, a praticidade. Essa professora, ela é muito completa profissionalmente. Além de alfabetizadora, ela é coach. Então, ela trouxe todo esse aporte de proativo para o professor e trouxe o aporte técnico-pedagógico da alfabetização, que foi muito importante. Muito importante. E que a gente pretende desencadear um novo trabalho agora, porque o Estado está nessa perspectiva também, através do projeto Alfabetiza MT, que nós teremos uma reunião na semana que vem para aprofundar um pouco e para tentar dividir um pouco da experiência que a gente teve no Ceará também, com o Estado, para que a gente, já que eles ainda estão desenhando esse projeto, e Colíder não poderia ficar de fora. Então, nós vamos ver o que é bom e absorver. O que não for bom para a Colíder, a gente deixa de lado. Muito bem. Só um pouquinho, secretária. Sim. Bom, nós queremos realmente um outro tempo para a senhora vir com mais tempo. Temos apenas 5 minutos aqui. O tempo passa muito rápido. Eu só queria complementar, dizer os parabéns, né, antecipadamente. Ainda não terminamos a entrevista. Tem mais um tempo ainda para seguir. Mas parabenizar porque a gente observa que há um lado técnico e humano trabalhando em conjunto na Secretaria de Educação. Isso é muito importante. Mas eu trago por aqui a participação da ouvinte, da Ednete, do bairro da Torre, que ela pergunta o seguinte, para a doutora Leia sobre as contratações da TDI, pois tem um filho especial. Sim. O que acontece em relação às TDIs? Elas já foram chamadas pelo teste seletivo, estão em processo de apresentação de documento e de vacinação, né? Então, esses profissionais, eles vão para a sala de aula já com a primeira vacina. O porquê não foi contratado antes? Não existia legalidade do contrato antes de que a gente tivesse essa demanda do aluno especial em sala de aula. E esse aluno, alguns pais estão dizendo, ele está matriculado, ele tem o direito à matrícula, mas ele tem o direito de ficar em casa e continuar tendo atendimento de forma remota ou híbrida. Então, para que se efetive essa contratação, eu preciso efetivar a demanda. Então, eu quero pedir, assim, aos pais
que têm os seus filhos, que dependem, né, desse atendimento de TDI, que tenham um pouquinho de paciência. Nesses 15 dias, eles vão estar todas as TDIs contratadas, né, vacinadas, para poder atender os filhos de vocês. Secretária, nosso tempo tá indo, né? Falta apenas 3 minutinhos ali para as 9. A gente planejou falar um pouquinho sobre fazer um balanço desses 8 meses de governo, mas não vai dar tempo hoje, né? Sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria. E a gente gostaria de contar com a senhora em outro momento aqui no Cidade em Pauta para fazer um balanço desses 8 meses de governo aí na Secretaria, à frente, né, da Secretaria de Educação. Sempre à disposição. Né? Maravilha. E parabenizar, né? Parabenizar todos os professores da rede municipal, a senhora à frente aí da educação, pelo trabalho desenvolvido, por esse treinamento, né, aos nossos profissionais, para os pais que estão acreditando e mandando seus filhos à sala de aula. E é bom que se diga, né, secretária, não é obrigatório o pai também que ainda não se sente seguro, 100% seguro em mandar seu filho para a sala de aula, ele continua acompanhando as aulas remotas, né? Isso, ele tem o direito ao atendimento remoto. Continua, então, sendo assistido, sim, né? Continua sendo assistido de forma remota. Então, vamos agendar já um outro momento para a senhora voltar e fazer um balanço aí dos 8 meses de governo. Muito obrigada pela presença, sucesso no trabalho, no retorno às aulas e que Deus abençoe vocês. Amém, nós todos. Deixa eu abrir o microfone. Doutora, alguma complementação a mais? De repente a gente... Fica à vontade. Dá um tempinho ainda, viu? Pode fazer as complementações, as considerações finais. Eu, a princípio, assim, eu quero agradecer imensamente a confiança do prefeito Maninho no nosso trabalho. Eu digo assim que eu não tenho recebido não do prefeito. Ele sempre acolhe e ele dá uma liberdade para o nosso trabalho e uma compreensão muito grande o prefeito tem do que é necessário para a educação. Dos investimentos no profissional, dos investimentos técnicos, tecnológicos, porque a tecnologia não sai mais agora do meio educacional, né? Alguma coisa boa se aproveita desse período, né? Muita coisa vai se... Exato. Eu acho que a gente se humanizou um tanto mais, né? É complicado falar que o humano se humanizou, mas às vezes... evoluiu, né? A primeira-dama fala assim, que às vezes a gente fica meio no automático, e é real isso, né? Então a gente parou, a gente teve tempo para refletir, para pensar em valores, né? Para retomar tudo isso. Então, assim, imenso agradecimento ao prefeito Maninho, a minha equipe, que eu falo que a minha equipe é de ouro, é uma equipe que eu formei sem conhecê-los, né? E a equipe que ficou, que é concursada, né? Os profissionais, eles me receberam muito bem e são meus parceiros de trabalho, a gente se dá muito bem, e isso é muito importante. E eu queria deixar um último recado aqui. Tem alguns profissionais da educação que ainda não estão vacinados. Quais as motivações? Tem motivações extremamente pessoais, tem motivações de doença. E eu quero dizer a esses profissionais, no seu tempo, tá? No seu tempo você vai ser imunizado. Nós precisamos trabalhar com dados, informar para a saúde se algum ficou sem ser imunizado, que ainda vai ser, está em tratamento, está esperando o laudo médico. Isso é muito tranquilo. Vamos devagar como nós viemos até aqui e vai dar tudo certo. Amém. Vamos voltar para a sala de aula mesmo sem estar imunizado por opção, né, secretária? Porque como a gente até conversou hoje com a Gisele, a vacina ela não é obrigatória. Então, se o profissional optou por fazer um outro tipo de tratamento alternativo, não vai impedi-lo de voltar para a sala de aula, não, né? É isso que a senhora está dizendo, é bom que você esclareça, né? Para que as pessoas voltem 100% tranquilas, né? Exato. Sabendo que a pessoa ela não vacinou, mas ela está tomando os devidos cuidados, né? E aí a gente tem que pensar cientificamente que tem o efeito rebanho de vacinação. Se nós temos uma população de 35 mil habitantes, nós estamos chegando aos 30, tá faltando só a nossa criançada aí, que daqui a pouco vai ser vacinada também, com fé em Deus. Com certeza. Secretária, parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigada. E um bom dia. Para vocês também. Muito bem, agora 9 horas mais 1 minuto por aqui na programação. Esse foi o nosso Cidade em Pauta de hoje, conversando por aqui com a doutora Leia Torres, secretária municipal de Educação.